Boa noite a todos, sejam bem-vindos à casa. Vocês já devem estar cansados de me ver aqui na frente, né? Hoje eu vim quebrar um galho aí, porque houve um desencontro na escala dos palestrantes e eu vim substituir um amigo. E a responsabilidade é muito grande de substituir esse amigo, que é o Reginaldo. Uma pessoa que fala muito bem, principalmente de Jesus. E eu escolhi um tema, que inclusive eu falei na sexta-feira, que é a questão da misericórdia e do perdão. Então hoje nós vamos falar de amor. Porque o amor é aquele que nos traz o sentimento de perdoar a pessoa, porque quando perdoamos, nós amamos. Isso nos faz lembrar quando Jesus nos ensinou a oração dominical, como foi dita agora há pouco, no seu trecho, onde ele diz: perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Então, quer dizer que esse ensinamento já se remonta de milênios, lá atrás, 2000 anos, e Jesus já veio trazer para nós a explicação, não diria a explicação, mas abranger mais os ensinamentos que Moisés havia trazido. E Jesus nos garante naquela época: eu não vim modificar a lei, simplesmente dar-lhe cumprimento. E ele pega, através dos 10 mandamentos, dá uma enxugada e nos mostra que é necessário amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ele veio mostrar que aquelas leis mosaicas estavam sendo modificadas, que já não era mais o olho por olho, dente por dente, porque se tornaria um círculo vicioso na nossa vida espiritual. Porque se nós fôssemos machucados, iríamos machucar o outro, e aí retornaríamos e assim por diante. Mas quando Jesus veio à terra e nos trouxe, quando ele proferiu a palavra amor, as terras tremeram, os corações se encharcaram de esperança. E ele vem falar sobre a questão da misericórdia, que está intimamente ligada ao perdão. E para que nós possamos saber do que se trata a misericórdia, agora foi. Em suas bem-aventuranças, né? Está em Mateus, no capítulo 7, versículo 7. E a gente, como diz o outro, né? Eu não sou uma enciclopédia, não sou um... A gente traz aqui o dicionário. Vocês tiveram que desligar, eu não precisei, tá? Porque eu vou ter que utilizá-lo. E no dicionário nos diz o que é o significado da misericórdia: um sentimento de dor e de solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade. E vamos além: é o ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, a indulgência, a graça ou a clemência. Então vocês verificam que o ato do perdão é necessário da pessoa ter esse sentimento de misericórdia, é entender, porque a indulgência faz com que nós entendamos que os atos praticados por aquele indivíduo, por aquele nosso irmão, muitas vezes é impensado, muitas vezes é feito de uma forma abrupta, e ele pode até nos ofender, mas nós temos que tentar buscar dentro dele
os motivos que o levaram a tomar aquela atitude de fazer aquela ofensa. Porque todos nós estamos no mesmo barco, nós somos pessoas imperfeitas ainda. Cometemos também os mesmos erros. Então se faz necessário que nós passemos a enxergar, a olhar para o nosso irmão e buscar nele a explicação daquilo que ocasionou o seu ato, para podermos entender e podermos perdoá-lo. Nós vamos ver mais para frente alguns casos em que a gente passa a enxergar melhor quando a gente analisa esse aspecto. E Jesus veio e nos colocou: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E a gente pergunta, mas por que Jesus coloca dessa forma? Nós temos que fazer para receber alguma coisa? Então, mostra que nós temos que estar ativos. Para que a gente possa receber alguma coisa, a gente tem que também fazer. E aí vai nos mostrar que a misericórdia é o esquecimento e o perdão das ofensas. Deixa eu ver se não pulou nenhum, tá? Não, é isso mesmo. Que é o esquecimento e o perdão das ofensas. É a própria alma elevada, torna a pessoa calma, mansa e caridosa. E aí é que eu falei, quando ele diz lá que nós temos que ser misericordiosos para termos a misericórdia. E ali nos pergunta, por que os misericordiosos obterão a misericórdia? E é uma coisa que quando nós entramos na doutrina espírita e passamos a estudar, todos nós sabemos que existe uma lei divina aplicada constantemente, que é a lei de causa e efeito. É por isso que nos é colocado dessa forma. Para que possamos receber a misericórdia, é necessário um ato, uma forma de agir nossa, porque tudo aquilo que nós fazemos, existe uma causa. E o efeito dela nós também vamos sentir. Porque nós aprendemos que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E isso é para cada um de nós. Ninguém vai colher a plantação do outro. É a nossa responsabilidade. Deus nos criou indivíduos individualmente. Somos sim ajudados de uma forma na qual vivemos em sociedade e podemos ajudar um ao outro, mas cabe a nós a responsabilidade de assumirmos tudo aquilo que fazemos, porque quando nós fazemos, nós vamos ver o efeito desta causa. Então, nunca vamos nos esquecer desse detalhe. A cada um segundo as suas obras. Então, tudo aquilo que fizermos, nós vamos colher. De modo que, como agimos para com os outros, agirão para conosco. É a lei de causa e efeito. Não tem escapatória. Ah, mas eu não agi dessa forma para com o meu irmão, e ele está agindo comigo, será? E mesmo que ele não tivesse agido, não cabe a nós sermos indulgentes para com aqueles que estão conosco, porque, como eu disse agora há pouco, nós temos que olhar o motivo pelo qual ele nos fez alguma coisa, pelo qual ele nos feriu, e tentar entender esses motivos. Sempre recebemos os efeitos das nossas ações, tanto que, se nós fizermos alguma coisa, e vamos dizer assim, lá na frente nós vamos falar, e a gente se arrepender, e não dá tempo da gente ajustar nessa encarnação, nós temos a próxima. Então está aqui, ó. Esses efeitos podem ser sentidos nas próximas reencarnações, através das nossas expiações, a qual nós estamos aqui para isso ainda.
Por isso que nós temos muita coisa a acertar. Nós somos espíritos endividados, melhores, com certeza melhores do que nós já fomos, mas ainda somos endividados. O nosso carnê está cheio, e muitas vezes, quando a gente acha que está chegando no final do carnê, né, a gente brinca, pobre é assim mesmo, pobre não pode viver sem um carnezinho. A mesma coisa somos nós. Quando a gente acha que está terminando o carnezinho, a gente vai lá e faz outras coisinhas erradas, joga a promissória para o próximo ano, ou como a gente diria, para uma próxima reencarnação. Aí chega lá e vai reclamar, por que eu estou passando? Você adiou nessa aqui, por que você está reclamando? Tivesse mais firmeza, né? Aprendesse mais, se dedicasse mais, fizesse mais o bem. Então, a gente tem que entender isso, porque é a causa e efeito. A causa nós tivemos aqui nessa reencarnação, nós vamos ter o efeito na outra, seja lá de que forma for, de forma branda, de uma forma mais pesada ou não. E existe uma historinha, um exemplo muito clássico que todos nós já ouvimos falar. É na passagem de Pedro, quando Jesus, esquecido dos conselhos de Cristo, corta a orelha do sumo sacerdote. Ele renovou o ensinamento do perdão, ordenando: embainha a tua espada, porque quem mata pela espada perecerá. Isso está em Mateus 26, 47. Todos nós conhecemos essa passagem de Jesus. Quando ele estava no monte orando, e os guardas romanos ali chegam para prendê-lo, Pedro, numa volúpia, arranca a espada e corta a orelha. Jesus apanha aquela orelha e recoloca. E fala a Pedro para que não fizesse isso, porque se ele fizesse, ele sofreria do mesmo mal, da mesma forma. Lógico que é uma forma de falar naqueles tempos, porque se nós, ainda espíritas, e hoje num século 21, com a doutrina espírita nos aclarando muitas coisas, nós também não precisamos acreditar que vai ser feito da mesma forma. Eu vi outro dia numa mensagem na internet sobre uma cidade, um lugar espiritual que cuida dos animais. E olha, que vocês veem a funcionária que está em coma há 8 anos, e o espírito dela trabalha 24 horas por dia, foi um dono de propriedade na época da escravidão que matou o escravo, que hoje é o mentor. Então você não precisa sofrer da mesma forma. O pagamento dela está sendo feito no quê? No cuidado para com aqueles animais que ele sacrificou, que é a história que conta ali. Então não há necessidade de ser da mesma forma. Olha, você cortou a orelha, você vai perder. Não, não é isso. Nós temos que passar a entender que as nossas ações, quando formos espiar, podem ser de outras formas, pode ser na forma de ajuda, nos envolvendo com a caridade, nos envolvendo com o amor e levando a esperança muitas vezes a corações que ali nós fizemos sofrer. Então Jesus foi muito bem, lógico, né? Falar de Jesus não é nem que falar, o que nós podemos falar contra ele. E na ocasião, como se vê, ele não se limitou, Jesus, a ensinar o perdão. Explicou-lhe também as consequências, segundo a lei de causa e efeito e segundo a reencarnação. Porque ele teria que resgatar o que havia feito. Então a misericórdia, ela vai além do perdão, ela cria o esquecimento do mal. Isso aqui está no livro Respostas da Vida, no capítulo 22, de André Luiz. Mas será que a gente esquece? Na hora de perdoar, quem aqui já perdoou de verdade? Levanta a mão. Então, aí a gente fala, vocês esqueceram?
do ato que vocês que foi perdoado, daquilo que foi feito a vocês? Muito se ouve falar, e nós vamos ver, que o esquecimento é necessário, mas nós não conseguimos esquecer, tanto que na nossa reencarnação, nós esquecemos do que nós somos na outra para não complicar-nos, porque se a gente lembrasse, era um problema, mas quando a gente está lá do outro lado, a gente sabe o que fez, nós sabemos tudo o que nós fizemos, o que fizeram para conosco. O esquecimento é difícil, não tem como a gente esquecer o mal. O que ele aqui nos quer dizer é que nós temos que, de uma certa forma, na hora do perdão, não guardarmos mágoa. Por quê? A mágoa faz mal para a gente. Se nós estudarmos muito de André Luiz, ele vai nos mostrar esse sentimento que carrega dentro de nós, que não precisa ser vingança, mas de mágoa, ele faz com que o nosso organismo se prejudique. E nós vamos ver também, mais para frente, uma outra historinha que vai nos alertar bem disso. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que é o que fala sobre a misericórdia, ele nos diz que a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. E ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Nós podemos esquecer, vamos dizer assim, quando nós evoluirmos, quando estivermos mais evoluídos, aquilo que nos fizeram não vai fazer a mínima diferença, porque a gente não vai se sentir ofendido. A gente vai entender que muitas vezes aquele irmão, ele está num problema de atraso espiritual, e que ele necessita do quê? Da piedade, da nossa ajuda, porque a partir do momento em que nós crescemos espiritualmente, nós temos que lembrar que existem irmãos que estão abaixo de nós e que necessitam da nossa ajuda, porque quando nós também estamos num ponto, e temos superiores a nós somos ajudados. Os nossos irmãos, os nossos mentores estão sempre conosco, estão sempre à nossa volta, e muitas vezes a gente não escuta, né? A gente brinca, a gente tem os dois ladinhos, né? Um fica o mentor, outro fica o nosso irmão falando para que a gente faça a coisa errada, e a gente só escuta o lado errado, difícil de escutar. Já contei, não sei, uma vez, para vocês verem, para ilustrar um pouco essa questão de não ouvirmos o nosso mentor. O meu irmão, em São Paulo, uma vez, foi ao médico e precisou parar o carro. Ele estacionou o carro, foi sair, fechou, escutou uma voz: não deixa o carro aí, que vão roubar. E ele entrou no médico, esqueceu um documento que precisava apresentar, voltou, abriu o carro, pegou o documento, saiu, e a vozinha de novo: não deixa o carro aí, que vão roubar. Passou pelo médico, quando chegou lá, tinham roubado o carro dele. A gente não presta atenção nessas coisas, e a espiritualidade está sempre do nosso lado, nos ajudando. Nós somos muito mais influenciados do que vocês imaginam pela espiritualidade amiga. Quando nós mantemos um certo nível, eles estão sempre à nossa volta. Muitas vezes nós somos alertados do perigo e a gente não dá a menor atenção. Então, é por isso que é necessário nós estarmos mais ligados com a questão da espiritualidade. Oi? Vai. Vamos. O barulho deu, travou lá. Se precisar, eu desço, vou passar. Vixe, aí já foi demais. O que significa, então, perdoar? Aí nós já vamos entrar naquela segunda parte das nossas reflexões. Perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. Isso está no livro Os Prazeres da Alma, capítulo Perdão de Hamed.
Lembra que eu falei? A gente tem que procurar entender aquilo que aquela pessoa está fazendo, quais foram os motivos que o levaram a ela fazer aquilo lá, que muitas vezes ela pode ter tido um problema e agiu de uma forma errada, como nós agimos muitas vezes. Às vezes o nosso dia está uma maravilha, e de repente acontece alguma coisa assim que nos tira um pouco do prumo, e o cachorro vem lamber a perna, a gente chuta o cachorro. O que o cachorro tem a ver com isso? O problema é meu. Quem desequilibrou fui eu. Por que eu me desequilibrei? Porque aconteceu alguma coisa que fizesse com que eu me desequilibrasse. Então nós temos que entender que muitas vezes os atos... Um exemplo, passa um motorista correndo, desesperado, a gente já passa no trânsito, fecha a gente já xinga o motorista. E se ele está correndo para ajudar uma pessoa da família que está passando mal? Lógico que temos que ter um certo cuidado. Mas e se ele está correndo para levar uma pessoa ao hospital que está infartando? Como é que faz? Então a gente tem que ver o motivo, tem que saber o porquê. E isso é muito bem explicado. E eu já vi que teve gente que quando eu passei balançou a cabeça. Quem já assistiu esse filme aqui, A Cabana? Mãozinhas para cima, por favor, para eu ter uma ideia. Nossa, gente, vocês não são cinéfilos, né? É um filme fantástico. Não é um filme espírita, mas retrata bem os ensinamentos do Cristo. Retrata bem como nós devemos ser. Porque, para aqueles que não assistiram, me desculpem, esse rapaz, aquela senhora lá é Deus, tá? Ela no filme, ela é Deus, tem o Jesus e tem um espírito de luz que faz o trabalho, muito bonito. Ele perde uma filha assassinada, uma criança. E ele não acredita em Deus. Porque ele acha que Deus não é justo. Porque Deus tinha que ter protegido a filha dele. E a história se desenrola para que chegue até o momento que vão falar sobre a questão do perdão. Ele passa por algum motivo, qual seja um deles? A mania que nós temos de julgar o indivíduo. Tudo nós julgamos. E é a mesma coisa que ele fala, porque ele está julgando Deus. Até que a pessoa diz a ele, escolha um dos seus filhos, um vai para o inferno, isso do filme, um vai para o inferno, o outro vai para o céu. Ele fala, não posso. Não, você tem que escolher. Ué, você não falou? Você tem que escolher. Ele fala, não posso, leve a mim. E aí vem a história. Como é que Deus faz? Você acha que um pai misericordioso, justo, bom, amoroso, vai fazer com que seu filho se desencaminhe e o outro ele salva? Então tudo é a questão do julgamento. Porque ele estava julgando Deus e ele enxerga qual a dificuldade que Deus também passa para deixar os seus filhos. É a história que Jesus nos falava, se um filho te pede pão, você vai dar uma cobra para ele? E aí esse filme se desenrola em que ele é chamado e ele havia matado o pai. E ela, falando na questão do julgamento, mostra uma cena de uma pessoa brutalizando o indivíduo. E ele não acha certo. E ele fala que ele era o seu avô que fazia com o seu pai. E o pai passou a fazer isso com ele. Então nós temos que, como eu disse, procurarmos enxergar as razões que levaram aquele indivíduo muitas vezes a praticar certos atos. Porque ele aprendeu com o pai, não é uma justificativa, mas é um motivo pelo qual ele acaba fazendo. E aí entra a questão do perdão, porque como ele perdeu a filha, Deus está com ele e fala, agora chegou o momento, você vai ter que perdoar o assassino. E eu até havia esquecido, para ilustrar um pouquinho,
uma palestra do Divaldo, quando ele fala para nós dos campos de concentração de Auschwitz, na época da Segunda Guerra Mundial. Um judeu é chamado para atender um rapaz também judeu, que havia sido atingido por estilhaços de bomba e estava no hospital. Bem curtinho, porque a história é um pouco longa. E ele conta o que havia feito, e esse menino fala para ele que ele queria se confessar com um judeu. Mas ele conta todas as atrocidades. Vocês escutam a história do Divaldo, é assim, deixa a gente, né, do que acontecia nos campos de concentração. Inclusive esse menino, porque falavam que levavam as crianças no que chamavam de paraquedas, botavam fogo na casa e a casa subia-se 3 andares, então as pessoas se desesperavam, subiam muitas vezes até incendiadas, e na hora que percebiam esse jogar, eles estavam lá de baixo e davam um tiro para matar a pessoa. E a criança também, a criança surgia, e a hora que ela ia saltar, eles davam um tiro. E ele pede perdão, que ele queria falar. Então a pergunta é, que Divaldo fala: vocês o perdoariam? Cabe a cada um de vocês analisar dentro de si e responder para vocês mesmos. Então todos os atos que são feitos é o que aconteceu com o rapaz, quando perdeu a filha através de um ato brutal de um indivíduo. Vocês o perdoariam? Então, Deus diz a ele o seguinte: perdoar não é esquecer, perdoar é soltar a garganta do teu irmão para que você melhore, para que você não sofra mais, para que você cresça, para que você não adoeça, para que você se liberte daquele sentimento, muitas vezes, de revolta, de vingança. Então vocês veem que o perdão não é para o indivíduo fazer, mas para ele se melhorar, para ele não sofrer mais, porque ele fica agarrado àquela coisa, aquele momento, e ele perde a razão de viver, perde tempo em fazer coisas boas, porque está agarrado. E Deus ainda diz a ele: para que isso aconteça é necessário perdoarmos todo dia um pouquinho. A gente não vai conseguir de uma hora para outra, sou eu, né? Mudarmos. Emmanuel, no Consolador, na página 340, quando é perguntado, perdoar e esquecer são a mesma coisa? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança. Então, é isso. Não quero me vingar, não vou fazer nada contra. Se possível, vou até orar por ele, para que ele seja feliz. Porque ele vai responder, lembra, causa e efeito? Ele vai responder pelos atos que cometeu. Sem que o ofendido precise olvidar plenamente da falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça a todos os instantes a existência da necessidade de oração e vigilância. Porque é o que eu disse, a todo momento a gente é testado. Então a gente tem que estar sempre em oração e vigilância. E mais algumas frases dos livros, né, de Emmanuel, no Estude a Vida, o Perdão a Nós. Todos somos suscetíveis de erro, e por isso mesmo o perdão é serviço de todo instante. Mas assim como o compositor não obtém a sinfonia sem passar pelo solfejo, o perdão não existe, de nossa parte, ante aos agravos grandes, se não aprendermos a relevar as indelicadezas pequenas. E Joana de Ângeles, do Espírito e Vida, perdoar é impositivo para cada hora e todo o instante. E existem também 2 maneiras de perdoar, e a gente sabe que é igual ao arrependimento, né? Eu me arrependi, às vezes da boca para fora. E a mesma coisa com o perdão. Muitas vezes, a primeira delas é quando nós perdoamos
humilhando e sem benevolência, na frente de todo mundo. Baroni me fez alguma coisa, olha, Baroni, eu te perdoo, olha como eu sou mais elevado, olha como eu sou bom, eu estou te perdoando pelo que você fez para mim. Não tem validade nenhuma, porque não é feito com sentimento, não é feito com o coração. Nós temos que entender que tudo que é feito com sentimento é real, e nós vamos galgar degraus melhores, porque nós estamos fazendo a coisa certa. Não há generosidade, perdão é só dos lábios, mas também existe a segunda maneira, que é aquela que a gente quer fazer, deve fazer, e tenho certeza que vamos fazer. É a mais nobre e generosa, que é a verdadeira e sem pensamentos ocultos. Evita ferir o adversário. Perdão do coração. Ela ocorre quando nós fazemos isso de coração, entendendo aquilo que a pessoa está passando e perdoando, sabendo com que ela pode, através até desse sentimento, desse ato, rever as suas coisas, rever no seu íntimo e melhorar. Porque o exemplo, ele é muito mais fácil de nós entendermos do que falar. Por isso que às vezes eu penso em montar uma palestra só de exemplos. Uma vez eu falei sobre fé e eu descambei a falar e eu lembrei de vários exemplos, porque gravam muito mais. Essa palestra mesmo do Divaldo é fantástica, e ele cita outros exemplos dessa questão do perdão e do que acontecia, e muitas vezes, nesses campos de concentração, ele tem uma inteligência, uma busca muito grande, então a gente pega umas pinceladas para poder ilustrar para vocês. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos entender o perdão, a misericórdia, e para que isso fique gravado dentro de nós, nós temos que aprender uma coisa muito simples, mas também muito difícil, que é o auto-perdão. Porque muitas vezes nós não nos perdoamos de muitas coisas que nós fazemos, e a gente fica com aquela sensação de culpa. E a culpa, como dizem os irmãos espirituais, nós podemos levá-la para outra encarnação. Então, nós temos que começar a entender que para que a gente possa aprender esse sentido, nós temos que aplicar. É a mesma coisa, lembra do que eu disse, quando Jesus enxugou os 10 mandamentos e colocou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é necessário a gente se amar para aprender a amar, é necessário se perdoar para aprender a perdoar, porque senão nós não vamos conseguir, porque nós vamos carregar a mágoa, nós vamos ficar, eu fiz aquela coisa, a gente fica ligado no passado. Dizem algumas pessoas que a gente vê na rede social, que o Alzheimer, lógico, não tem uma coisa correta, mas é isso, é a culpa que o espírito carrega lá de trás, e é necessário muitas vezes ele esquecer daquilo para ele poder ser tratado. É a mágoa, é o ressentimento, é o rancor, fica martelando, e é isso que a gente tem que entender. Nós temos que deixar isso de lado, nós temos que viver a nossa vida, nós temos que crescer. Já aconteceu? Corrija, como nós vamos ver mais para frente. O auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente, e ao mesmo tempo legitimar novos projetos da vida no futuro. Está no livro Prazeres da Alma, no capítulo Perdão de Hamed. E como obter o perdão das próprias faltas? É aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não obtém senão mudando de conduta. É a reforma íntima. Se nós verificamos que a nossa conduta não é condizente, nós temos que começar, de acordo com os nosso aprendizado, dentro da doutrina, que é necessária a nossa mudança. Mudança de que forma?
de sermos melhores, de ajudarmos mais, de trabalhar mais para ajudar o nosso próximo. É a caridade. E aqui, arrependimento, expiação e reparação. Lembra? A gente tem que começar a entender o perdão, o auto-perdão, primeiro, nos arrependendo, mas de forma verdadeira. Para quê? Para que possamos expiar, lei de causa e efeito. Se não for nessa, nós vamos expiar na outra. Se não for na outra, nós vamos na outra. E assim por diante, até o momento em que a gente fala, mas ela não se completa. Não adianta só se arrepender e expiar, é necessário reparar. É onde está muitas vezes a ajuda que nós damos àquele filho que chega ao nosso lar e que vem para que a gente possa reparar um erro do passado para com ele. É um filho difícil? É um marido destemperado? Uma esposa que não aceita muitas vezes a conduta do marido, dos filhos? Então é isso que vem trazer a nós a reparação. E é necessário que nós, eu falo sobre família porque é lá que estão as nossas maiores provas. É dentro da casa espírita, trabalhando, ajudando. É isso que vai fazer com que a gente repare erros do passado, que muitas vezes nós deixamos irmãos jogados no mundo e não fizemos nada para com ele, para que pudéssemos ajudar. E isso vai ser cobrado. Está no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno. Os efeitos do perdão: há pensamentos enfermizos e queixas e mágoas, prevenção e antipatia, até solicitar adequada medicação para que se instaure resultado o equilíbrio. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente que luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Certo? E para que a gente possa terminar, porque eu já me alonguei demais, ainda bem que não tem Big Brother mais, vocês podem ficar sossegados, mais tranquilo, né? Comentário de Paulo, muito feliz. Eu esqueço, Barão, desculpa, porque às vezes eu esqueço a câmera, tá? O apóstolo Paulo, em Lyon, 1861, nos coloca que perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Lembra? Larga a garganta dele, solta, você está se perdoando. Os amigos é dar-lhes prova de amizade, porque os amigos também nos ofendem, e nós também ofendemos os amigos, mas como é mais fácil, são os amigos, né? A gente se dá melhor, as nossas vibrações são melhores, então a gente perdoa mais fácil, porque o mais difícil é perdoar, vamos dizer assim, os inimigos. Lembra da historinha? Vocês estão analisando? Vão para casa e vão pensar, vocês perdoariam? E as ofensas é mostrar que é melhor do que era. Jesus nos disse uma vez, para que não perdoássemos 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E essa frase de Jesus muitas vezes é mal entendida. Se nós formos fazer uma soma, a multiplicação vai dar um número final. Essa fala de Jesus, o que ele quer mostrar é que nós devemos perdoar infinitamente, para sempre, a todo momento. E essas 70 vezes 7 é a cada coisa que fizerem para nós. Então, não existe esse número, foi apenas um exemplo que ele deu à época, mas esse perdão tem que ser infinito. Temos para perdoar sempre tudo aquilo que possam nos fazer de errado, mesmo porque se conseguirmos evoluir, né, coisa que eu sei que nós vamos e estamos a caminho, com certeza, não falemos só dos nossos defeitos, falemos das nossas virtudes, porque somos pessoas inteligentes, estamos aqui na nossa melhor encarnação, e estamos, tenho certeza, todo dia tentando melhorar, para podermos crescer. É necessário para os nossos corações esse empurrão de ânimo para que a gente possa entender que a gente não tem que estacionar, nós temos que crescer. Muitas vezes a gente está cansado,
se anima, olha para cima. Veja como a espiritualidade nos ajuda todos os dias, como eu já disse, nos avisa muitas vezes e nós não prestamos atenção. Então, meus amigos, para que possamos encerrar as reflexões dessa noite com esse tema, que é uma coisa que a gente sabe que é muito difícil de nós praticarmos, porque ela exige muito de nós, muita abnegação, muita mudança íntima, muita reflexão, muitos questionamentos que fazemos dentro de nós. Mas eu quero só, como eu disse na sexta-feira, eu gostaria só que todas as vezes que nós estivéssemos numa situação na qual nós teríamos que deixar o amor do nosso coração falar mais alto, e nós entendermos essa passagem de Jesus. Quando nós nos sentirmos nessa sinuca de bico, quando a gente estiver num momento, muitas vezes, difícil, para que nós olhemos para cima e imaginemos o Monte Gólgota, onde lá estava Jesus, crucificado, machucado, humilhado, sofrido, por tudo aquilo que nós fizemos a Ele. E nós olhássemos para lá e escutássemos o que Ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Boa noite a todos. É eu, Chacon? Tá bom. Então tá. Então, meus amigos, vamos, nesses momentos, agradecermos ao Cristo, a toda a beleza dessa vida que nos é ofertada, a toda a beleza de nossos dias que se encontra à nossa volta, a beleza da esperança, a beleza da luz, a beleza do amor, que nos faz crescer, que nos faz sentir bem, que nos faz feliz, que nos faz melhores. Mas mesmo que caiamos, mas mesmo que os obstáculos apareçam, benditos sejam eles, pois nos dá a condição de inteligente que somos, vencer esses obstáculos que nos farão crescer, pois só assim poderemos aprender, muitas vezes nas dificuldades por nós mesmos criadas, nos farão aprender um meio de corrigirmos, de perdoarmos, de amarmos o nosso próximo. Estamos aqui reencarnados neste mundo, nesta escola, neste hospital, para podermos curar as nossas feridas, para aprendermos a amar aquele que está ao nosso lado, para ajudarmos aquele que está caído, pois já fomos tantas vezes ajudados. Obrigado, Jesus, pelos teus ensinamentos maravilhosos, que hoje fazem luz em nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que a natureza nos dá, pelo sol, pela lua, pela chuva, pelo céu. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita, Senhor, a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixa, Pai, cairmos em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja.